presidente Dilma foi ao Congresso Nacional ler a sua mensagem no início dos trabalhos legislativos. Senhores senadores, senhoras e senhores deputados federais. Em termos econômicos, ficou clara a prioridade que o governo dará em 2016 para a questão fiscal. A presidente falou mais do que em ajuste fiscal em uma reforma estrutural das contas públicas. Propôs e defendeu a realização de uma reforma da Previdência Social, com o estabelecimento de uma idade mínima, e também a fixação de um teto para o crescimento dos gastos públicos. A reforma da Previdência é uma questão do Estado brasileiro, pois melhorará a sustentabilidade fiscal do Brasil no médio e no longo prazo e um controle ainda maior do nosso gasto público. Paralelamente a isso, defendeu medidas temporárias, como a renovação, na realidade, da DRU, da desvinculação das receitas da União, uma desvinculação parcial que permite ao governo ter liberdade em relação a 20% dos gastos públicos. As três esferas de governo precisam de mais flexibilidade para gerir o orçamento e de novas receitas para dar sustentabilidade à transição do ajuste fiscal à reforma fiscal. E a aprovação também da CPMF, que garantiria recursos extras para a União em um ambiente de dificuldades fiscais e de queda da arrecadação. Mas afinal, por que a questão fiscal é a prioridade do governo? No ano de 2015, tivemos um déficit primário que superou 100 bilhões de reais. Em um ambiente de déficit primário, é natural que a taxa de juros acabe subindo. Afinal, o governo se vê obrigado a vender uma quantidade maior de títulos públicos, a drenar a poupança disponível na economia brasileira para financiar o seu próprio déficit. Em um ambiente onde a poupança fica mais escassa, os juros acabam ficando mais altos. Além dos juros estarem mais altos, essa insegurança em relação à criação de novos impostos e também em relação aos gastos do governo acaba paralisando novos investimentos, paralisando o consumo em um ambiente de expectativas muito deterioradas. Sem dúvida nenhuma, o caminho já está dado. Um ajuste fiscal que vai se transformar numa reforma fiscal que vai aumentar a poupança do governo, melhorando expectativas e reduzindo taxa de juros. Entretanto, para aprovar essas medidas, a presidente vai precisar de apoio do Congresso. E a insegurança está mais na questão política e do que na questão econômica e técnica nessa área. Que torna a CPMF a melhor solução disponível para ampliar no curto prazo a receita fiscal. Em favor do Brasil. Eu sou Daniel Souza, falando do curso Clio para o Clipping CACD.